Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria poder começar com você esta oração matinal nesse dia 26 de janeiro, dia dos apóstolos São Timóteo e São Tito. E a gente começa com aquela jaculatória, porque hoje é segunda-feira, que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descanse em paz. Que bom estarmos juntos mais uma vez aqui na nossa Diocese de Formosa e também fora da Diocese, fora também do nosso país. Gratidão a você que compartilha o nosso humilde programa nos seus grupos, com seus familiares, com seus amigos. Obrigado por fazer parte desta grande família, a oração da manhã. Todos os dias nós começamos as nossas atividades com esta oração. Agradeço imensamente você que reza comigo ainda preparando para se levantar, você que já reza tomando café, indo para o trabalho. Nós estamos sempre juntos e o altar de Cristo nos une pela nossa fé católica neste momento tão importante a cada manhã. Quero te convidar para que se inscreva no nosso canal, mesmo vocês que escutem que escutam o programa pela rádio, vai lá no canal do YouTube do Adair José Guimarães, se inscreva, deixa lá uma mensagem, deixa os seus likes para melhor engajamento da nossa programação. E que nós possamos juntos formar esse grande exército pela fé e pela evangelização. Hoje, a Santa Igreja Católica nos apresenta duas figuras muito importantes da nossa fé: São Timóteo e São Tito, discípulos e colaboradores próximos do apóstolo São Paulo. Eles nos ajudam a compreender que a fé não nasce sozinha no coração de alguém. A fé ela é concebida, ela é cuidada, ela é transmitida. E nós podemos lembrar da nossa mãe, do nosso pai, já desde quando a gente era criança, que iam trabalhando isso com a gente. Timóteo recebeu a fé de sua família, da avó e da mãe. E depois foi acompanhado por São Paulo. Tito também foi formado, orientado e enviado. Isso nos ensina algo essencial. Ninguém cresce na fé sem a ajuda, sem o testemunho, sem alguém que caminha conosco, que caminha junto com a gente. São João Maria Vianney dizia: deixe uma paróquia 30 anos sem padre e as pessoas começarão a adorar a natureza. É verdade, o paganismo é isso. As pessoas buscam a Deus por outros caminhos. Caminho da macumbaria, de animismo, da autoconsciência de si como Deus, etc. A fé cristã, ela é uma fé difícil, não é fácil você incorporar a religião cristã dentro da sua vida, dentro da sua alma, porque a religião cristã ela é contraditória com tudo que o paganismo oferece. O paganismo, desde as orgias sexuais em louvor aos deuses, até mesmo a matança de pessoas, tudo isso faz parte desse mundo, desse arcabouço complexo que é o mundo pagão. E o cristianismo é um estilo de vida, não é uma ética, não é um conjunto de ética, mas é um estilo de vida, uma vida guiada pelo mistério. E nós vivemos num tempo em que muitos querem uma fé individualista, sem vínculos, sem comunidade, mas a fé cristã ela é sempre uma fé que é partilhada, ela passa de coração a coração, de geração em geração, através de gestos simples, palavras oportunas, exemplos silenciosos. Quantos desafios nós temos, por exemplo, na Diocese de Formosa, com um número
é que a gente não dá conta nem de calcular de folias que nós temos na nossa região. A tradição é de mais 100 anos, 200 anos, e trazem consigo os elementos cristãos católicos, mas também muita superstição, muita bobagem, muita falta de consciência do que é realmente a fé. Não é fácil você cristianizar essas tradições que não ostentam em si os valores da vida de entrega ao mistério de Deus. Então, transmitir a fé não é apenas ensinar uma doutrina, mas é viver de tal forma que o outro perceba Deus na nossa vida. Se a criança não percebe Deus na vida dos seus pais, ela não vai crescer na fé. Quantas pessoas se afastam da fé, não por falta de conteúdo, mas por falta de testemunho? Quantos permaneceram firmes porque alguém rezou por eles, escutou, orientou, teve paciência? Às vezes o sacerdote que deixa o ministério em grande escândalo na paróquia, ele não tem noção do mal que ele está fazendo, que desemboca no mistério da eternidade. Ninguém fica padre sem saber o que é a vida de padre. Você passa 7, 8, 10 anos no seminário sabendo que a vida do padre é isso, é desse jeito. E quantos que negam isso? Porque atrás de quem parte para uma separação matrimonial, parte para deixar a vida religiosa, a vida sacerdotal, existe sempre uma crise no subterrâneo, que é a crise de fé. Você não teve aquela graça de uma profunda intimidade com Cristo que pudesse transformar seu coração, a sua alma, numa entrega total. E aí a gente cai naquela coisa do provisório. Como dizia uma pessoa que separava. Quando eu casei, eu fiz no meu coração uma promessa de ficar com ela 10 anos. Ou aquele sacerdote que depois, não, mas eu fiz um compromisso de dar 15 anos da minha vida à igreja, mas depois eu ia fazer meu caminho. Mas a gente não entende essas coisas. Gente que não dá conta de viver a permanência do chamado. Aí começa a querer fazer projetos pessoais. Quem se casa tem que fazer um projeto a dois, em família. É um projeto pessoal. Tem que ser partilhado isso. Quem vai ser religioso, religiosa, consagrado, sacerdote, tem que saber que você tem que abrir mão dos projetos pessoais. São Timóteo e São Tito não foram apóstolos famosos como Pedro e Paulo, mas foram fiéis na missão que receberam. Isso é muito importante para quem nos escuta hoje. Deus não pode coisas extraordinárias. Deus pede de nós a fidelidade no ordinário da vida, no cotidiano da vida. O papai e a mamãe transmitem a fé quando rezam com seus filhinhos, quando ensinam a perdoar, quando mostra confiança em Deus nas dificuldades. Os avós transmitem a fé quando contam histórias de esperança, quando ensinam a rezar uma jaculatória, quando dão exemplo de perseverança. Catequistas, ministros, líderes de comunidades transmitem a fé quando vivem aquilo que anunciam. E aqui entra um ponto muito concreto. Não podemos transmitir aquilo que não cultivamos. Se a oração desaparece, a fé esfria. Se a palavra de Deus deixa de ser escutada, a fé se enfraquece. São Timóteo e São Tito nos recordam a importância de cuidar da chama recebida. Talvez alguém nos escute hoje, com o coração entristecido, pensando: eu fiz o que pude, mas meus filhos se afastaram. Ou minha família já não reza mais. A fé, meu prezado e amado irmão e irmã que me acompanha, é um mistério.
Fazemos a nossa parte, mas é Deus quem faz crescer. O importante é não desistir de amar, rezar e testemunhar. Para você que nos acompanha aqui no canal, e você também que nos acompanha através desta emissora que transmite o nosso programa, peçamos que esse dia nos ajude a agradecer por quem transmitiu a fé para nós e a renovar o nosso compromisso e sermos instrumentos para que outros também encontrem o Senhor Jesus, nossa única riqueza neste mundo. O Santo Evangelho de hoje, Lucas 10, de 1 a 9, nos mostra Jesus enviando os discípulos 2 a 2. Isso já diz muito. A missão não é solitária. Deus nos envia em comunhão. A gente sozinho você pode até fazer uma evangelização, etc. Mas quando tem alguém com você que testemunha o mesmo que você crê, isso faz toda a diferença. Daí que Jesus, quando envia para evangelizar, é de 2 em 2. Enquanto um anuncia, o outro intercede. Quando o outro para de anunciar, o que intercede continua o anúncio, o outro vai para a intercessão. É assim que a gente aprendeu a evangelizar de 2 a 2, nas visitas domiciliares, indo ao encontro das pessoas. Jesus orienta os discípulos a levarem pouco, a confiarem na providência e a anunciar uma mensagem simples: o reino de Deus está próximo. Eles não são enviados para impor, mas para servir. Não para dominar, mas para curar as pessoas doentes. Não para se promover, mas para levar a paz. Quando Jesus diz curai os doentes, ele mostra que a fé precisa tocar a vida concreta de cada pessoa a ser evangelizada. A palavra anunciada se torna mais credível quando vem acompanhada do cuidado e misericórdia. São Timóteo e São Tito viveram exatamente isso. Foram enviados, sustentados pela confiança em Deus e colocaram sua vida a serviço do Evangelho. O Evangelho de hoje nos recorda que todos nós somos chamados a ser transmissores da fé, cada um no seu lugar. Imaginemos, por exemplo, a história da nossa nação, o Brasil, que nasceu católico. Quantos sacerdotes de grande estirpe, como José de Anchieta, Padre Antônio Vieira, Frei Henrique de Coimbra, tantos e tantos sacerdotes que pisaram essa terra nos tempos do Brasil colônia, deixando para trás um mundo totalmente enriquecido pela boa cultura, pela boa espiritualidade, para viver uma situação de grande penúria, de sofrimentos. São José de Anchieta, que veio jovem, nunca mais voltou à sua terra, nunca mais viu seus familiares, aqui chegou e aqui viveu até a morte. Certa vez, muito preocupado com tantos padres que morriam ofendidos e picadas de cobra, ele fez uma oração de intercessão, pedindo a Deus que não deixasse nenhum padre morrer ofendido de cobra nesta terra. E pelo que nós sabemos, nunca mais isso aconteceu, graças a essa grande intercessão. Assim seja. Te convido a concluir esse nosso momento com Deus, uma oração que nós vamos fazer
em profunda comunhão espiritual. Rezem comigo em espírito. Senhor Deus, nesta manhã nós te agradecemos pelo dom da fé recebida. Recordamos com carinho aqueles que nos ensinaram a rezar, a confiar em Ti, a caminhar na igreja. Dá-nos a graça de transmitir essa fé com amor, paciência e testemunho sincero. Fortalece pais, mães, avós, catequistas e todos os que anunciam o Evangelho no dia a dia. Consolam os que rezam por seus familiares afastados e renova neles a esperança. Consola os que rezam por situações tão extremas e difíceis. E junto nós possamos, Senhor, dizer com toda a confiança de nossas almas, de nossas vidas, que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Boa Morte, de São Tito e São Timóteo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem todos em paz. Boa segunda-feira para você e os seus.